Convido aqui o Ello Benmaman, da Tritec Solar. Bom dia, pessoal. Só uma correção, tá? É Tritec. Só o nome, o meu nome já é difícil, né? Como vocês podem ver aí. Para começar, Ello já não é um nome muito comum e o sobrenome também não ajuda, né? Então, tem essa dificuldade. Mas, tirando a brincadeira, Ello é só vocês lembrarem de energia eólica, apesar de eu estar em solar, né? Boa, né? Gente, a gente vai falar de esse tema, estrutura, fixação, para mim um dos temas mais importantes também na parte solar. Por quê? Quando a gente fala em fixação, a gente tem que estar pensando o que ele está sustentando, né? Então, uma usina, né? todo o investimento que você tem, né? Eu tenho uma pergunta que uma pergunta, né, é uma brincadeira, mas vocês comprariam um carro com pneu ruim, né, com pneu que você não tem ranhura, que não segura o carro? Eu acho que ninguém compraria, né? Para quem tem filho, vocês comprariam um berço que você não tem segurança? Então, eu acho que o pensamento de estrutura, ele passa por isso também, porque é a segurança de toda uma usina, de todo um investimento. Bem, falando aí um pouquinho da Tritec, a gente é uma empresa suíça, temos 35 anos de mercado, então a gente traz todo o know-how dos nossos fundadores, que são pioneiros aí na área de energia solar, né? Começaram como integradores, passaram a ser distribuidores e depois fabricantes aí de estrutura e outros componentes. Aqui no Brasil a gente está desde 2014, ou seja, já são 8 anos aqui no Brasil, e a gente passa por algumas fases. Então a gente tem a primeira fase, onde era importado todos os componentes. A gente passa para a segunda fase, onde a gente nacionaliza uma parte. Então vocês imaginam trazer perfil de 8 metros, que era o padrão antigo, né, com 2 quilos por metro. Então era muito caro, mas era o que a gente tinha porque não tinha uma indústria ainda especializada e desenvolvida aqui no Brasil, né? Fase 2, a gente traz todo esse know-how da Alemanha, da Suíça, e começa a fabricar no Brasil, né? Passamos pela fase 3, onde 100% da produção é nacionalizada, e hoje, além de estar nacionalizada a nossa produção, a gente desenvolve produtos e exporta para as subsidiárias aí da Tritec. Bem, como eu adiantei aqui um pouquinho, então a gente está no Brasil desde 2014, nós somos líderes em GD no Chile, hoje a gente tem 75% do mercado no Chile, né? E somos pioneiros na Suíça, na Alemanha, como eu falei anteriormente, né? Nossas fábricas de CDs ficam em Guarulhos e Salvador, e nós somos uma marca aí reconhecida pela ABGD. Bem, aqui alguns dados, só para vocês terem uma ideia desse início da Tritec aqui. A gente tem mais de 120 mil instalações, sobre 1 milhão fornecidas, 550 megawatts instalados, num universo de 8 mega. Isso é muito difícil de você mensurar hoje, porque, né, você tem tamanho de módulos, então isso aqui é só para dar uma ideia. Então a gente tem de 7 a 13,8% aí de instalações no mercado, né? Nossos fornecedores é a Tritec da Suíça, né, com todo o know-how, inteligência, tecnologia. A gente faz uma parte, a gente tem como fornecedores Ibrap, BL System e Noxpar como componentes. O lema da Tritec, isso a gente traz muito enraizado, né? Nós somos uma empresa familiar também, então menos é mais. Então o que é menos? Né? Menos tempo, menos peso, menos mão de obra, mais facilidade para vocês que estão na ponta, né? Para quê? Porque mais rápido, lucro, receita, eficiência. Então a gente desenvolve produtos também pensando muito na ponta. Como podemos ser o facilitador? Né? Falando um pouco das aplicações, né? Isso aqui é uma questão super importante,
e é pouco visto. Hoje, quando vocês compram os kits, né, o mercado ele se definiu dessa forma, com kits para facilitar a venda dos distribuidores e também a ponta. Tem que ser observado a isopleta, né? Isso é pouco visto hoje. Então, sempre que vocês forem fazer a instalação, vale a pena... Será que aquele kit está atendendo a isopleta onde eu estou aplicando? Tá? Então, todos os datasheets da Tritec, eles vêm com o mapa de isopleta, até para vocês entenderem. Bem, o que a gente trabalha, né? São todos os tipos de fixação aí, fotovoltaica, então laje, solo, telhado cerâmico, fibrocimento, fibrometal, telhado metálico trapezoidal. Trouxemos hoje os flutuadores, está no nosso stand lá, a gente entende como um mercado a ser explorado, então é uma tecnologia nova que a gente já está fazendo aqui no Brasil. Esses flutuadores eles são soprados a partir de janeiro desse ano, de 2023. E um outro produto que tem sido muito buscado, que é o carport. Eu vou falar um pouquinho dele também. Bem, o nosso carport, aqui algumas das nossas estruturas, né, solo, ali o carport, que a gente tem ele aplicado aqui também no nosso stand, então para quem quiser entender e olhar um pouquinho. Quais são os diferenciais do nosso carport, né? Primeiro, como eu falei, todos os nossos produtos eles são muito pensados também para o mercado. Quando a gente fala de carport, né, eu vejo muitos fabricantes fazendo a viga até o chão. Carport, a gente está lidando com uma pessoa, um motorista. Consequentemente, você vai ter uma colisão. Então, a gente desenvolveu uma base de concreto, né? Ela tem mais ou menos 1 metro de altura, e ele é apoiado em cima dessa base. Tá? Para quê? Se você tiver uma colisão, você não vai ter um colapso da sua usina. Né? Eu vou passar um videozinho aqui do carport, eu acho que não é esse agora, mas vocês vão ver como ele também é muito simples e fácil de ser montado, e leve. Tá? A gente está falando aí de 127 kg de alumínio a cada 2 vagas. Aqui alguns produtos que a gente lançou. Esse primeiro produto foi desenvolvido aqui no Brasil, né? É um grampo universal, ele serve tanto quanto meio quanto final, uma única peça, para facilitar. Sempre que você está na instalação, mudou um layout, precisou de um grampo, você não vai parar a sua instalação e perder tempo. Legal. Como eu falei, né, esse clamp ele foi desenvolvido aqui no Brasil, então a gente sentia essa necessidade e podendo facilitar, né, para os integradores, a gente fez e é um produto que a gente exporta hoje. Né? A gente lançou agora, o lançamento do grampo universal foi ano passado, na Intersolar do ano passado. Esse ano a gente trouxe o Triclick, que é um novo grampo, ele é uma tendência, eu vou passar um videozinho e a gente fala um pouco dele. No trilho. Clique. É simples assim. E tem mais vantagens.
Cada painel é fixado individualmente, evitando assim o famoso efeito dominó, caso algum deles se soltar. A ausência de parafusos e localização dificulta que sejam furtados e não demanda manutenção. Por ser universal, substitui outros clips e pode ser utilizado em qualquer tipo de painel fotovoltaico. E ainda vem com manual de instruções do próprio fabricante. TriClick 4.0, a Solar Tritec inovando o mercado de energia do Brasil. Bem, legal. Vocês viram? Essa é uma tendência, né? É você ter um grampo sem parafusos, onde você não vai precisar de uma manutenção, né? Quem quiser conhecer, passa lá no stand também, a gente tem esses clamps lá, tá? Eles simplificam, eles são universais também, porque como ele vai no frame do módulo, é independente o tamanho do frame. Então são 4 grampos por módulo, né? E você simplesmente encaixa. O tempo de instalação desse grampo diminui muito em relação ao outro. E você não tem uma manutenção. Para solo, ele funciona também e tem a vantagem de ser antifurto. Se você não tiver a ferramenta, você não consegue tirar esse grampo, né? Aqui, falando um pouquinho do carport, né? Voltando àquele assunto que a gente falou um pouquinho antes, esse é o nosso carport. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2020. 100% alumínio, muito leve, fácil de instalar e com segurança, como eu falei anteriormente. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 6 meses, a gente teve mais de 1.500 vagas de carport vendidas. Então, a gente já entendeu como um produto que é campeão de vendas. Porque o nosso carport, eu digo, se ele não é o melhor do mercado, é um dos melhores, e eu posso falar por a parte visual dele, ele fica realmente muito, muito bem aplicado e muito bonito. Essa aqui é uma obra que foi feita em Salvador, né, com um distribuidor nosso lá, num condomínio de luxo, mas nós temos grandes empresas, posso falar Coca-Cola, que aplicou mais de 200 vagas ainda agora no Mato Grosso, e entre outras empresas que ainda estão fazendo aí suas obras desses últimos carportes que foram vendidos. Aqui um pouquinho dele, mostra como ele é simples, é fácil, rápido de montar. Aqui, como eu falei anteriormente, é um produto muito leve, isso facilita também o transporte, o envio. Então, a gente está em São Paulo, a gente consegue mandar para todos os lugares e o custo do frete não vai ser algo oneroso no carport. Aqui o videozinho dele. Olá! Neste vídeo você vai saber como realizar a montagem das estruturas Solar Tritec para painéis solares em Alu Carport. O material é feito 100% de alumínio, é econômico e único no mercado. Primeiro, certifique-se de que as bases de concreto estejam instaladas corretamente. Em seguida, faça a pré-montagem das colunas verticais e então das inclinadas. Faça a montagem das 2 respectivas travessas com as uniões espelhadas. Passe agora para a montagem dos 6 conjuntos de 2 travas. Monte a coluna vertical nas travessas, garantindo o ângulo reto. Encaixe a coluna inclinada no conjunto. Depois, monte o conjunto na base de concreto. Fixe a coluna vertical na base de concreto. Fure as colunas inclinadas a partir da chapa da união, travessa a coluna inclinada e coloque os parafusos. Repita o procedimento para todos os cavaletes. Nesta próxima etapa, fixe a longarina nas travas e coloque sua emenda. Repita o procedimento nas demais. Chegou a hora de instalar os painéis solares. Utilize os fixadores de extremidade e intermediários. Pronto! Agora é só verificar se todos os componentes da estrutura estão firmes. Mãos à obra! Não é só o vídeo que é simples não, tá? A instalação dele também é fácil. A gente montou, para vocês terem uma ideia, 2 vagas, mais ou menos 2 vagas. Os meninos levaram umas 5 horas para montar aqui na feira, né? Para vocês terem uma ideia. Bem, os flutuadores, né? Esse é o lançamento aí também de 2023. Na verdade, a gente lançou na Intersolar. Temos uma amostra lá no nosso stand, né? A gente entende que esse também é um mercado aí que vai crescer aqui no Brasil.
Convido todos a conhecer nosso flutuador lá. Aqui algumas imagens dos flutuadores. Ele é nosso flutuador, como todos os produtos da Tritec, né, foi muito bem pensado, ele é uma peça única, né, então isso facilita. E se vocês olharem aqui no meio, isso aqui já é uma passarela também para você fazer a manutenção dos módulos. Então, ele é muito simples de ser montado. Lá na Europa, como o metro, né, o hectare é muito, muito caro, né, essa aqui é uma boa solução, mas a gente sabe que aqui no Brasil também existe esse mercado que vai crescer. Né. Falando um pouquinho de certificação, o Bebiano gosta de pegar aqui no meu pé, que eu falo assim, não vou entrar muito na questão de certificação, mas por quê? Nós seguimos rigorosamente todas as regras e certificações que são exigidas no mercado de fixação. Então a gente tem dupla certificação, a gente tem certificação internacional pela TUV e nós seguimos as regras da BNT-NBR e todas as regras nacionais, né? Eu já estou estourando tempo, por isso que eu não entro muito, Bebiano, nesse assunto. Eu vou deixar para você falar um pouquinho. Está aqui nosso certificado, né? Aqui, só exemplificando algumas obras que foram feitas com Tritec. A gente tinha uma parceria muito grande com o GPA, então foram vários supermercados que foram instalados, grandes usinas. Aqui na ICOA, um outro parceiro nosso em Santa Catarina. Nós temos também essa usina de solo, né, uma estrutura que é o EcoGround, então ela é muito simples de ser montada, fácil e rápido também. Então você faz os blocos de concreto, você não precisa fazer fundação, só com um bloco já sustenta toda o peso, sustenta os módulos e evita também o arranque. Aqui a instalação. Aqui uma foto aqui do nosso carport. Eu gosto do meu chefe, é suíço, né? Então, a apresentação era dele, eu deixei, ele bota belíssimo design. Adoro a forma como ele fala, deixa as coisas aí. Aqui a instalação também do carport. E aí, nossas soluções, para a gente ir para encerrar. Bem, agradeço o tempo de vocês. A gente vai estar aí no stand. Convido todos que queiram conhecer um pouco mais da Tritec, por favor, passem lá. Esse aqui é o meu telefone, é o WhatsApp, fique à vontade para falar com a gente. Obrigado.